vocês. Alguns disseram que eu dei uma sumida, mas aqui estou. Então, setembro, estou até vestindo a nossa camisa bonita aí, ó, camisa do Brasil. Eu gostaria de falar sobre um assunto melindroso, difícil e até mesmo chato de se conversar, devido à dinâmica cultural do nosso país, né? Então vamos lá, suicídio. Eu vou falar direcionado a uma instituição militar, mas ela se aplica, esses dados, essas informações podem ser replicáveis e entendidos em qualquer âmbito das nossas vidas, não precisa ser relacionado apenas para o público das forças de segurança do nosso país, não, ok? Mas eu vou falar especificamente de uma onde eu trabalho, Polícia Militar de Minas Gerais. E essa instituição fez uma pesquisa no ano de 2017, fez uma comparação do ano de 2009 ao ano de 2017, quanto às taxas no país, taxas de suicídio. No público civil, foi verificado que, vou ler aqui, tá? Eu não vou memorizar tudo não, são informações numéricas. No público civil, 5,8 dentro de 100 mil habitantes praticaram essa ação autolesiva. Já comparando com o público da Polícia Militar, 26,19 a cada 100 mil. E olha só, isso é muito importante de se dizer, que no dia 10 agora de setembro é o dia convencionado internacionalmente, dia de combate, de prevenção ao suicídio. Então é importante a gente conhecer, falar sobre este assunto. E me chama muita atenção, porque eu já tive muitos colegas que se enquadraram nessa situação. E olha só, na Organização Mundial de Saúde, diz que essa é uma das três principais causas de mortes no mundo, das pessoas entre 15 a 44 anos. E olha só, com essas pesquisas, a Organização Mundial de Saúde diz que do ano 2000 ao ano 2019, a última pesquisa que eu encontrei, que a Organização Mundial de Saúde avaliou isso, então de 2000 a 2019, a taxa no mundo vem caindo. Contudo, dentro das Américas, essa taxa vem aumentando e ela representa aí um aumento de 17%. Tem outro detalhe também, que esses números que são compilados aí pela Organização Mundial da Saúde têm, na verdade, entre 10 a 20 vezes maior, superior aos números que de fato acontecem. E isso se dá devido a números, a estatísticas, por causa de casos que não são notificados, por causa de casos que não são registrados como sendo como homicídio, que se chama subnotificação. Melhor, falei como homicídio não, é como suicídio. Esses números, as mortes são registradas, mas não se sabe a motivação, o que aconteceu de fato, então são registrados sob outros dados. Não é qualificado, então, como sendo essa ação autolesiva. Então é muito superior os números não registrados em comparação aos números que de fato são registrados. No mundo acontece aí 700 mil mortes por este motivo. 700 mil. Isso redunda aí em uma tentativa, pelo menos a cada 45 segundos no mundo inteiro. Isso é uma coisa muito grande. Vou comentar uma coisa aqui também, porque tem autores que pesquisam sobre este assunto, e o suicídio ele é uma coisa que acontece, sempre aconteceu na humanidade, foi alvo já de estudos diversos, e em cada cultura, em cada regionalidade, em cada período da vida do homem. Deixa eu tomar uma água aqui, porque senão minha fonoaudióloga vai ligar para mim e brigar. Por diversos, por diversas motivações, por diversos ideais, já foi visto em alguns locais como algo louvável, como algo que direciona uma vida posterior, talvez aí amorosa. Então, o suicídio é um fato comportamental, é uma ação, uma atitude que se dá dentro de cada cultura, em cada época. Digo também que isso é uma taxa que
como eu já falei aqui, que a Organização Mundial da Saúde falou que no período de 2000 a 2019, no mundo aumentou, nas Américas, ou melhor, no mundo diminuiu e nas Américas aumentou, em todas as épocas há essas variações, aumentos e quedas desses índices. Mas atualmente, importante frisar, nas Américas tem aumentado. E onde é a comorbidade também, falando aqui de Brasil. Quando acontece a tentativa ou quando acontece o fato consumado dessa ação autolesiva, tem a comorbidade. A comorbidade é o quê? Já é uma situação anterior que está junto da prática, como a depressão, como a esquizofrenia, também com a utilização de drogas, né, afins e principalmente com o álcool. É um dado importante da gente saber. Onde se dá essas ações? No Brasil, o local em que mais ocorre é no interior do lar, da residência, da casa. Vem em seguida aí dos hospitais, nosocômios, né? E no público masculino e no público feminino tem as suas diferenças. O público masculino, primeira causa é enforcamento. De causa não, o primeiro meio, o primeiro modo de se praticar essa ação é o enforcamento, seguida aí por utilização de arma de fogo e logo em seguida por envenenamento. Já no público feminino ocorre com a maior incidência o enforcamento, utilização de fogo e fumaça, precipitação, queda de altura. Aí depois vem utilização de arma de fogo e, por fim, o envenenamento. Vale lembrar também que há uma ambivalência. Quem tem essa ideação suicida, quem pensa em praticar o suicídio, de fato não quer morrer, de fato quer viver. Só que há uma ambivalência entre essa questão de viver e de morrer. O fato é, a pessoa está passando por uma dificuldade, uma necessidade que ela não consegue ver ferramentas, ela não possui, não está dotada de ferramentas para poder lidar com um sofrimento, com uma dor. Então, a pessoa fica nessa impulsividade. Como eu disse, o suicídio, essa ação autolesiva, é um comportamento. E como qualquer outro comportamento, pode se apresentar ali com uma ação impulsiva. E essa ação impulsiva, como qualquer outra, ela passa depois de minutos, depois de horas ou depois de dias. Então, com essa mistura aí na ambivalência, a pessoa fica aí entre a questão de viver e de morrer. Preste atenção, porque essa conduta, ela não é uma coisa que surge do nada, né? Tem fatores que são chamados fatores precipitantes. O que são esses fatores precipitantes? É aquilo que possibilita, que talvez motiva essa atitude, essa ação da pessoa em se autolesionar. Pode ser aí com o fim de um emprego, o fim de um relacionamento, a perda de alguém muito importante, ou eventos que ocorrem aí durante o dia a dia. São situações precipitantes. E há também os fatores chamados predisponentes. O que é o fator predisponente? Se a pessoa um dia na vida dela já pensou ou ela já tentou cometer essa ação, este se consiste em um fator predisponente para a prática do suicídio. Quais são os fatores de risco para essa ação ocorrer? Pessoas que vivem sozinhas, principalmente as pessoas que se separam, se divorciam, no público também das pessoas que são viúvas. As taxas, os índices são elevados. E também está misturado com a questão que eu falei lá sobre as comorbidades, utilização de droga, principalmente se isso é uma coisa que já vem desde a infância da pessoa. Existem, então, para poder combater isso, os fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção? É a pessoa deter uma rede de auxílio. Ela está inserida ali no grupo da família, do trabalho, talvez aí da igreja e dos diversos equipamentos que tem na sociedade, como, por exemplo, no trabalho dela, ela está ali envolvida, interagindo com as pessoas, tem um círculo de
amizade de pessoas que estão a postos, onde ela pode acreditar, confiar, verbalizar, se abrir, e ela também possa ser essa pessoa para outros. Ela vai se ver ali com uma utilidade, se posso dizer assim. Outra coisa também é a pessoa conhecer outras pessoas que passaram pela mesma situação, que detêm a mesma experiência e poder fazer aquela conversa de apoio um ao outro. Isso é um fator de proteção. E os mitos que circundam a ação autolesiva? Nossa, falar sobre suicídio vai motivar a pessoa a fazer isso. Não, isso é um mito. Isso aí tem estudos sobre todos os fatos que são vários que acontecem. Não vai facilitar ou dar a ideia para a pessoa pensar em cometer isso. Converse. Outra coisa é chamar a atenção, dizer que a pessoa está fazendo aquilo, ela tentou fazer para chamar a atenção, para voltar a atenção para ela, para alguém ficar com pena, com dó dela. Não, de fato, a pessoa não quer morrer. Ela quer se livrar da dor, ela quer se livrar daquela dificuldade que ela não está conseguindo digerir, assimilar. Ela não consegue, ainda que seja uma coisa fácil para mim, para você, para a pessoa não é. Um exemplo banal, para trazer aqui como uma compreensão. Eu quero atravessar o marco de uma porta, mas eu estou em um grau tão afastado dentro de mim mesmo, com uma incompreensão das minhas possibilidades, necessidades, que eu não consigo visualizar que o simples gesto de eu dar 2, 3 passos e atravessar aquela porta que inclusive já se encontra aberta, eu não consigo ver. Mas qualquer um à minha volta vai falar: puxa vida, você quer passar por essa porta? Basicamente, a porta já está aberta, não está fechada, é só você dar 2, 3 passos, né? Ou os passos necessários que forem para cruzar aquele portal e você vai passar por ela. Mas a pessoa não consegue ver. Por quê? Porque ela está em dificuldade extrema, ela está sofrendo muito com aquilo. Então, é necessário isso, conversar, ter essa divulgação, ter essas abordagens. Por quê? Se você nota que a pessoa está apresentando aí os sintomas, quais são os sintomas de que a pessoa está a cometer, a vir a cometer ou ter essas ideações? São verbais e comportamentais. Se você nota que a pessoa está começando a apresentar comportamentos tais como ficar falando: eu não consigo mais passar por isso, eu não aguento mais essa situação, você não vai mais me ver aqui passando por este problema, ano que vem tudo será diferente, vou fazer uma surpresa enorme para todo mundo. São sintomas verbais. Então, se atente a sinais, a características como essa das pessoas que estão à sua volta, porque há uma mudança de comportamento considerável. Então sempre dá para perceber, a pessoa sempre procura um auxílio. É claro que há a idiosincrasia das pessoas, as diferenças de comportamento de um e de outro. Mas, comparando na estatística, nos vários estudos dos vários casos que já ocorreram, todos apresentam os seus pedidos de socorro. Então, principalmente as pessoas que estão próximos a essas pessoas conseguem ver essas diferenças comportamentais e aí sim podem interagir e intervir, apesar de que algumas pessoas não demonstram isso, mas no geral mostra sim. E se você souber esses detalhes, esses sinais, essas características, você pode ser o auxílio, esse socorro para alguém. Então vamos lá, falei sobre sintomas verbais. Quais são os comportamentais? A pessoa do nada começar a doar os seus bens, a pessoa criar do nada um testamento, promover aí para ela um seguro de vida, começar a visitar as pessoas como se fosse entendido ali como uma despedida, pessoa atrás de pessoa. Começar também a ter conversas reparadoras, começar a procurar as pessoas ou até mesmo, não precisa procurar, mas ficar buscando assuntos para poder fazer acertos.
correções, para deixar as coisas todas bem alinhadas. Então se atente a essas características, a esses sinais. É uma coisa assim que talvez possa ser mais dificultoso de falar, mas se houver uma abertura qualquer no assunto do dia a dia que você tiver com a pessoa sobre algo relacionado às dificuldades da vida, à morte, é uma entrada para você começar a questionar e fazer uma exploração da dificuldade dessa pessoa para ela poder se abrir. Como você vai fazer isso? Conversando, procurando dar tempo para a pessoa, procurando espaço também onde vocês vão estar para não ter outras pessoas atrapalhando, perturbando, entende? Para poder fazer uma coisa mais pessoal, para poder ter uma coisa mais agradável, talvez até íntima, se pode dizer assim, uma coisa onde você pode se abrir e não ter ali também aquela coisa de acusação, você ser empático com a dor, com o sofrimento do outro. Se porventura você não conseguir fazer nada disso, tem os equipamentos estatais, que é, por exemplo, o CVV, né? São organizações também que estão aí para ser uma soma nesses recursos, centro de valorização à vida. Como que você vai auxiliar essa pessoa? Dizer para ela, olha, você pode entrar em contato aí pelo e-mail, pelo chat que eles têm, ou pelo telefone que é o 188. Funciona 24 horas por dia. Tem diversas pessoas lá que são voluntárias e estão aptas para poder trabalhar com essas demandas, com estes assuntos. E como eu disse aqui que era uma palavra voltada às forças de segurança do país, não só do meu estado, você pode procurar aí os NAIs das suas unidades, os hospitais onde vocês são franqueados, onde vocês têm convênios. Se não quiser, pode procurar também aí os NAFs, os RAPs, a UPA próximo da sua casa, o centro de saúde, né? E profissionais aí da psicologia, ou mesmo médicos diversos em outras áreas, que você vai ser encaminhado aí talvez a um psiquiatra, você tem que conversar, você tem que trabalhar essa dor. Auxilie a pessoa a expor a dificuldade dela, porque é somente assim que ela vai conseguir adotar, criar e perceber ferramentas para poder lidar com a situação. A vida é mais. Morrer não é a solução. Acaba o problema que está perturbando a pessoa. Mas a vida tem que continuar e isso deve ser estimulado. Isso deve ser prezado. Valorize a vida. Ame a você mesmo. Ame ao seu próximo. Ame a todos. Acolha. Ouça. Ceda um pouco do seu tempo. Nos dias atuais, aí, segundo Bauman, vivemos uma modernidade líquida. Né? O líquido se amolda como é o molde onde ele pressiona ele a ele ficar moldado. Só que, por exemplo, se fosse aqui minha mão, ele escorre entre os meus dedos. É uma coisa muito fluida, difícil de se controlar. Os dias de hoje é mediado aí por tecnologia, até mesmo onde você está me vendo e ouvindo, é uma coisa muito dinâmica. Você está em todo lugar, mas ao mesmo tempo não está em lugar nenhum. Você tem acesso a falar com todas as pessoas, igual eu estou falando com você, mas eu não estou te vendo presencialmente, você não está comigo. Nós estamos tendo esse tete a tete real. As pessoas vêm perdendo a habilidade em dialogar. Porque essas facilidades da modernidade líquida, às vezes vai afastando a pessoa, as pessoas, a sociedade da vida presente e vai colocando tudo aí, ó, né? Então talvez essa habilidade de verbalizar com o próximo está ficando cada vez menor. Pensa nessas coisas que eu falei, se você tiver alguma dúvida, se você quiser comentar, por gentileza, compartilhe, curta aí também esse vídeo para poder o recurso que você está utilizando divulgar isso para mais pessoas. Me ajude a ajudar alguém, seja você essa ajuda, tá bom? Um grande abraço, até mais.